Olá, povo de Deus, que não está me vendo, né? Que eu fiz questão de mostrar aqui a arte, né? Da irmã Yasmin, juntamente com a minha esposa. Legal, né? Elas fizeram aqui, ó. Se eu mexer aqui na câmera, talvez fique ruim para vocês darem uma olhadinha nisso. Mas olha que legal, entendeu? Muito bacana, né? Quem sabe faz ao vivo, olha lá. Isso aqui é cordão. As cordinhas aqui, ó. Tá vendo? Legal, né? Opa, legal. Estamos diretamente do templo da Igreja Batista Betel, olha aí. Opa, um giro de 360 graus. Para a gente começar o nosso vídeo. Deixa eu colocar a câmera no lugar, certo? E agora vamos nós. A paz do Senhor Jesus, né? Talvez eu não esteja aos moldes daquilo que é a perspectiva de um pastor, mas eu sou pastor há 23 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos, uma esposa muito abençoada e que eu amo bastante, né? E estamos aqui mais uma vez para trazer enigmas e aparentes contradições da Bíblia. Hoje, o capítulo 4 de Gênesis, nós iremos falar sobre algumas coisas que estão ali intrínsecas dentro desse capítulo, né? Que fala sobre o culto, né? E o primeiro homicídio. Então, eu tenho trazido aqui esse livro, né? Muito bom, certo? Manualzinho aqui, ó, de enigmas e contradições da Bíblia, para aquelas pessoas que estão iniciando, que têm alguma dificuldade em entender alguns textos bíblicos, porque como nós estamos sempre dizendo, a Bíblia não tem contradições, ela tem aparentes contradições, né? E aqui nós temos uma série de explicações sobre isso, né? Alguns vídeos sobre isso aqui. Então, deixa aí o seu likezinho. Nosso canal não é monetizado, né? É um canal simples e humilde que fizemos para alcançar a nossa comunidade, mas vai que, né? Ele possa chegar a mais pessoas e abençoá-las. Eu vou ler aqui, tá certo? Juntamente com vocês, para a gente tentar desmistificar. Nem toda a explicação que eu vou dar aqui vai estar no livro, né? As explicações vão também depender aqui daquilo que Deus tem me dado como conhecimento bíblico, tá bom? Então diz assim em Gênesis capítulo 4, versículo 5, né? Vamos lá para Gênesis 4, versículo 5. Basicamente é aquilo, né? Que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Diz assim, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Agora versículo 5. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Esse é o texto básico. Porque a partir de textos como esse, muitas pessoas afirmam que sim, Deus faz acepção de pessoas. Quando na verdade a Bíblia não diz isso. Eu quero ler aqui um comentário do livro e basicamente nós vamos nortear esse vídeo em cima dessa primícia. Deus faz acepção de pessoas ou não? Então nós vamos aqui para o problema, né? Nas Escrituras, Deus é apresentado como alguém que não faz acepção de pessoas. E aí você vai encontrar, por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 11. E como também não faz acepção de pessoas, você vai encontrar em Deuteronômio 10 e verso 17. Contudo, a Bíblia diz que Caim e a sua oferta, aí, Deus não se agradou. Né? E já de Abel, né, Deus agradou-se. Parece que Deus está rejeitando um e acolhendo a outra. Mas aí nós vamos para a solução, né? Para o vídeo não ficar grande. Vamos lá. Antes de mais nada, Deus não faz acepção alguma de quem quer que seja, respeitando cada um pelo que é, por sua criatura, por ser feito
criaturas à sua imagem e semelhança. Então, Deus ama o ser humano em sua totalidade, por N razões, e uma das é que o ser humano é a sua imagem e semelhança. Eu fiz um vídeo a respeito disso, procure aí, um vídeo muito interessante, né, e esclarecedor sobre imagem e semelhança de Deus. Se não fosse assim, ele estaria desrespeitando a si próprio. Olha que coisa interessante que o autor desse livro comenta aqui. Deus ama os seres humanos na sua totalidade, em razão destes serem imagem e semelhança dele. Se Deus não os amasse, Deus estaria desrespeitando a si mesmo. Rapaz, isso é de uma coisa, é de uma lição tão profunda, né? A gente percebe aqui o caráter de Deus, porque realmente esse comentário, ele condiz com aquilo que as Escrituras falam. Então, isso é bastante interessante. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ela quer dizer que ele não pode demonstrar parcialidade alguma na aplicação da sua justiça. Tá certo? Mais uma vez, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, ela quer dizer que ele não demonstra parcialidade na aplicação da sua justiça. Deus, ele não é parcial quando se trata de executar a sua justiça, né? Ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que eles merecem. Como diz em Deuteronômio 10, Deus, né, não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, está no versículo 17 de Deuteronômio 10. Em outras palavras, Deus é completamente justo e imparcial em seus procedimentos. Entretanto, não há um sentido em que Deus discrimine alguma pessoa por causa dos seus atos perversos. Entretanto, há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas, a depender dos seus atos perversos. Ele não se agradou de Caim e da sua oferta, porque ela não foi oferecida com fé. Hebreus 11:4. A Bíblia fala ainda que Deus aborreceu a Esaú. Olha outro texto aqui complicado, lá em Malaquias 1:3. E odiou a obra dos nicolaítas, lá em Apocalipse 2:6. Não por causa de pessoas ou de pessoas, mas por causa dos atos dessas pessoas. Como João disse aos crentes de Éfeso, eles deveriam odiar as obras dos nicolaítas. Mais uma vez, Apocalipse 2:6. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa é a síntese. E agora vamos nós sintetizar, resumir para não deixar dúvida. Então, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. Só que o texto deixa claro que ele aborreceu, ele rejeitou a oferta e o ofertante. É o que está dizendo aqui, olha, né? Diz assim, ao passo que Caim e a sua oferta, né? Deus não se agradou, entendeu? Por quê? Porque Caim e a sua oferta, Abel e a sua oferta. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que para Deus, a oferta é o reflexo daquilo que você sente, daquilo que você é o reflexo do seu caráter. Por isso que a Bíblia é enfática em dizer Abel e a sua oferta, Caim e a sua oferta. E diz mais que Deus não se agradou. Não se agradar não significa dizer deixar de amar. É tão provável que quando Caim mata Abel, Deus, por sua misericórdia, que ninguém é capaz de mensurar e de entender, ainda colocou a marca nele para que ninguém o matasse, tá certo? Né? Para que ninguém o ferisse. Então, veja o grande amor e misericórdia de Deus, tá certo? E aí nós vemos, por exemplo, que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Você começa ali no Gênesis e vai lá para o Apocalipse para entender algumas questões bíblicas como esta aí. E nós percebemos, em segundo lugar, que Deus, ele não detesta pessoas, ele detesta as atitudes das pessoas. É diferente, entendeu? Outra coisa que está implícita aqui, nós lemos de maneira aqui bem
rápida, mas em resumo, outra coisa muito importante que nós podemos ver aqui nesse texto é que a oferta de Caim não foi recebida em contraponto com a oferta de Abel, que foi recebida, em razão de que a de Abel foi excelente, porque foi dada por fé. Foi excelente, porque foi oferecida pela fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que Abel pegou o seu melhor, pode ver o texto aqui, diz que ele pega das primícias, da gordura. Por que ele pegou das primícias e da gordura, ou seja, do melhor que ele tinha? Porque Abel cria em Deus. E é isso que nos traz assim uma perspectiva do que é realmente fé. Fé é muito mais do que um entendimento, de um sentimento. Ela transcende essas coisas, né? Fé, na verdade, é um estilo de vida segundo Deus. Fé é aquilo que nos move, entendeu? Mediante aquilo que você entende ser Deus e etc. Então, ele cria significa o quê? Que ele cria em Deus e ele entendia que Deus é um ser que merece o melhor. Então eu vou dar o meu melhor. Isso contrapõe a oferta de Caim, que deixa bem claro que não foi por fé. Por isso que ele deu qualquer coisa. Então, percebemos aí então que a oferta, ela reflete sim a sua fé, o seu amor, o seu caráter. Olha aí, quanta coisa importante, né? E nós muitas vezes aprendemos que a oferta na igreja é aquilo que sobra, aquilo que é relativo, que não tem tanta importância. Em contrapartida, aqueles que são usurpadores, ladrões, que pregam que fé tem que ser o seu melhor, isso é verdade. Só que essa é a teologia do diabo, né? O diabo chega para Adão, para Eva e fala assim, uma meia verdade para eles. Ele dá ênfase na verdade de Deus. Olha, no dia que vocês comerem do fruto, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, tá certo? Então ele dá aquela ênfase, só que de maneira deturpada. É o que os pastores hoje, alguns, mais uma vez, alguns não são todos, fazem. Eles falam verdadeiramente do valor da oferta, só que eles motivam de maneira equivocada as pessoas darem suas casas, darem aquilo que elas não têm, aquilo que elas não podem, dar o tridízimo que não existe, fogueira santa e coisas desse tipo. Tudo isso é uma mentira. Mas a única verdade que está escrita na palavra é que a fé, sim, é que a oferta, sim, reflete quem você é diante de Deus, o que você sente diante de Deus e qual é a maneira pela qual você se relaciona com Deus por fé. Deus te abençoe e que esse vídeo seja esclarecedor para você. Deixa aí nos seus comentários perguntas. Você pode ficar à vontade em perguntar, questionar e até objetar, tá certo? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Logo, logo a gente volta com outros vídeos para ajudar, corroborar com a sua fé em Cristo. Amém?